Finalmente, depois de algumas sugestões de colegas, de amigos, pessoal que acompanha aí o Facebook, pedindo para que eu fizesse um vídeo, ao invés de ficar postando textões enormes no Facebook, que apesar de bastante interessantes e relevantes, são cansativos, eu resolvi ceder e fazer aqui então um vídeo para trazer para vocês algumas provocações, algumas reflexões nesse canal que não sei direito como é que vai funcionar, mas que vai ter como intenção trazer essas reflexões a partir de perguntas que aparecem, que a imprensa nos traz, que aparecem pelos meios de comunicação, e geralmente perguntas polêmicas, perguntas controversas, para que a gente possa romper um pouco essa coisa do senso comum, aquele lugar das questões mais óbvias ou então daquilo que é manipulado pela imprensa sem senso crítico, e não necessariamente responder perguntas com respostas absolutas. Eu acho que isso é muito difícil para várias questões, mas sim trazer provocações, reflexões e criar, né, novas perguntas. Acho que esse é o ponto mais interessante. Bom, a questão principal, que foi o primeiro tema, tem muito a ver com o assunto que está em alta, né, a questão da eleição do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. E o povo está aflito, né, querendo saber, afinal, o que acontece agora que o Donald Trump foi eleito e deve assumir a presidência dos Estados Unidos no ano que vem. Eu acho que antes de perguntar o que acontece agora que o Trump foi eleito, a gente tem que entender como é que ele foi eleito. Bom, é uma pergunta bastante idiota, né? Eu vou reformular. Ele foi eleito porque os Estados Unidos vive num regime democrático onde os eleitores têm o direito a voto, não é como no Brasil em que o voto é obrigatório, né? O eleitor pode ou não votar. E apesar dessa eleição Hillary versus Trump ter atingido aí um exponente participação, né, da população estadunidense, foram 46 milhões de eleitores, o que é um número bastante expressivo, mas que não é um número maior do que aquelas pessoas que deixaram de votar. Muito mais gente deixou de votar do que esses 46 milhões de pessoas que votaram. Outra coisa interessante é que a Hillary ela obteve mais votos do que o Donald Trump, mas ele, por obter o maior número de delegados, ele venceu as eleições em estados que possuíam um número maior de delegados, ele acabou sendo conduzido ao cargo, que deve assumir no começo do ano seguinte, assim como foi a vitória do Bush, George W. Bush, sobre o Al Gore, quando ele assumiu o governo estadunidense. Também teve menos votos que o Al Gore, mas elegeu mais delegados, né? Existe essa premissa aí da eleição. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que o Trump ele conseguiu uma participação muito expressiva, né? Ele que era um nome que no início parecia uma piada, né? Então eu mesmo dizia no começo do ano, não, pessoal, fiquem tranquilos porque o Trump sequer vai ser indicado pelo partido republicano. Quando ele foi indicado, aí a conversa já mudou porque havia chances reais dele ser eleito. Bernie Sanders disputou com a Hillary Clinton nas indiretas, né, nas preliminares, para que pudesse ou não ser o candidato pelos democratas. Perdeu as eleições, quem venceu foi Hillary. E aí você pode até falar, bom, mas o Trump provavelmente foi eleito para evitar Hillary Clinton, que também é uma pessoa bastante questionável, né? Adepta de uma política intervencionista, é aquele tipo de pessoa que adora levar a paz e a democracia para o Oriente Médio, se enfiar nos governos de países que têm uma fragilidade social e política que ao longo do tempo, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial e da Guerra Fria, né? Nunca mais conseguiram se estabelecer, países que por coincidência são países muito ricos em petróleo, acordos econômicos milionários com famílias bastante tradicionais estadunidenses. Então a Hillary Clinton, você pode me dizer para mim, tá, ela não é excelente candidata, talvez por isso o Trump tinha sido eleito. Não, isso não é verdade. Na verdade, o voto na Hillary não foi um voto de protesto contra o Trump, né? E nem o contrário, o voto no Trump não foi um voto de protesto contra a Hillary. Infelizmente, quem votou no Trump votou porque concordava com as maluquices que ele dizia. E aí eu acho que aparece uma outra pergunta que é mais importante ainda. Por que então essas propostas muito doidas do Trump convencem? Ele não prometeu nada do ponto de vista prático, realista, como um candidato à presidência do país que é ainda hoje a maior economia do planeta. Ele prometeu fazer muro para separar o México dos Estados Unidos, prometeu extraditar mexicanos, latinos em geral, prometeu que ele vai vetar a entrada dos muçulmanos dentro do país, fez declarações bastante esquisitas, homofóbicas muitas vezes, racistas, né? De cunho sexista, machista. E é nisso que o povo acabou se apegando, na personalidade do Trump como pessoa,
um empresário bem-sucedido, né? Quer dizer, que não começou de baixo, não começou do zero, já começou de uma posição bastante avantajada, foi galgando passos, é verdade, até chegar numa posição de um gigantesco empresário dentro desse contexto econômico estadunidense, mas um cara que, do ponto de vista político, prometeu praticamente nada, né, para resolver os graves problemas que os Estados Unidos vem enfrentando, especialmente a partir da crise imobiliária, que ainda não foi totalmente estabilizada dentro do país. Agora, por que as propostas do Trump convencem, né? As propostas dele são propostas conservadoras. E o que significa uma proposta conservadora? Pense no sentido da palavra. A proposta conservadora é aquela que propõe conservar um determinado arranjo social, uma determinada organização que é social, que é política e que é cultural, acaba se enraizando nesse aspecto cultural também. O que é conservar valores? Por exemplo, se a gente pensar na questão do racismo, é conservar um valor que é construído desde a época da escravidão. Né? Ou se a gente pensar no feminismo, é um movimento extremamente recente, é muito criticado pelos conservadores porque rompe com essa lógica tradicional conservadora machista que tem início desde a época das religiões, desde as mais antigas até os monoteísmos, religiões até hoje que continuam se reinventando, mas continuam afirmando, insistindo, né, numa suposta inferioridade feminina. A mesma coisa com a questão da discriminação dos homossexuais, a questão do preconceito, né, seja com os latinos, seja com os muçulmanos ou qualquer outro tipo de cultura, etnia, orientação política ou religiosa que não seja aquela tradicional, geralmente a que é escolhida, né, ou pela maioria do país ou pela classe dominante, hegemônica. E o Trump ele se vale desse discurso porque ele faz parte desse grupo hegemônico. Ele é um homem, ele é branco, ele pertence a uma classe empresarial, uma família que é tradicionalmente rica, então ele pode ser escroto. Ele pode subir nesse pedestal socialmente construído ao longo do tempo e fazer esse discurso conservador. O que é muito curioso, e essa é uma pergunta que eu não consigo responder, me pergunto muito por que esse fenômeno acontece, é por que a população que se encontra no grupo dos excluídos apoia o discurso conservador. É uma questão bastante curiosa. 1% da população do planeta, ou seja, aqueles mais ricos, né, aproximadamente 70 milhões, agora 75 milhões de pessoas, seria 1% da população mundial, concentram a mesma quantidade de riqueza dos outros 99%. Ou seja, provavelmente a gente faz parte desse grupo dos 99% que não são os mais pobres, né? São pessoas que não são estupidamente, violentamente milionárias. Então eu me pergunto, por que esse povo que está dentro do grupo dos 99%, esse povo que é trabalhador, né, que tem que a vida inteira vender sua força de trabalho, se submeter à humilhação, muitas vezes a situações de miséria, de pobreza, de violência, por que muitas vezes o povo apoia o discurso daquele 1% que está, na verdade, se beneficiando da conservação desse sistema que é excludente e que se baseia muitas vezes num discurso de ódio imediatista, individualista, para conseguir dar manutenção aos seus privilégios. Evidente que esse 1% numericamente é um número reduzido, né? É uma proporção pequena, mas é o que tem o poder financeiro, controla a imprensa, controla as grandes empresas, os grandes bancos, e é por isso que a gente acaba sendo influenciado. A própria indústria cultural do cinema, da moda, a literatura, a indústria musical, seja ela ou alienante, quer dizer, nos direcionando para questões que não nos fazem pensar a respeito dessa completa injustiça na distribuição da influência cultural, social e de participação democrática, ou seja ela mesmo condutora, sensacionalista, né? Do ponto de vista de criar um discurso que nos faça acreditar, estando entre os 99%, que a gente partilha de privilégios dessa classe que nos oprime historicamente e vem conservando esses valores tradicionais, muitas vezes manifestados na forma do machismo, do racismo, da homofobia, da islamofobia, como acontece lá, da xenofobia, da discriminação racial, social, cultural, de classe, né? Ou seja, são todas essas questões que a gente precisa levar em consideração quando a gente pensa como é que o Trump conseguiu chegar ao posto então de homem mais poderoso do planeta. O que acontece agora então que ele foi eleito, voltando à primeira pergunta? Do ponto de vista econômico, é uma grande incógnita, porque ele não fez nenhuma grande proposta, né, nesse sentido. Ele, como eu disse, valeu de um discurso midiático sensacionalista, mas não prometeu grandes transformações, né, na questão estrutural. Ele promete, por exemplo, mandar os latinos
ilegais de volta para a América Latina. Dessa forma ele vai devolver empregos para os estadunidenses. Ora, pensemos que grande parte de quem está lá ilegal está executando os piores trabalhos, aceitando os piores salários. Né? Eu duvido muito que essa população estadunidense classe média alta, que teve um apoio grande nas eleições do Trump, vai se submeter a fazer esse tipo de trabalho. Aliás, é um erro comum achar que a população que chega vulnerável a um país, esses migrantes, ou ainda a situação pior, esses refugiados, condição obrigatória de imigração, quando eles chegam a algum país, eles vão roubar emprego de alguém. E geralmente a população de classe média alta, a população de classe alta que se preocupa com isso, gente formada, graduada, doutorada, que tem família, que tem estrutura financeira para disputar as melhores vagas de emprego. Esse povo fudido não vai tirar o emprego de quem a vida inteira teve oportunidade e está lá no topo, disputando as melhores vagas, os melhores salários. São realidades completamente incompatíveis, incongruentes. Então a gente tem que pensar muito bem antes de fazer esse tipo de análise. A questão da construção do muro é uma palhaçada, né? É uma coisa... justamente dizer o que o povo quer ouvir. Aí deve ter aprendido, sei lá, com o Datena, com esse povo da nossa imprensa sensacionalista, né? Que fala um monte de coisa sem sentido, mas consegue se promover. E no fim ele não fez grandes propósitos. O que a gente vê agora é ele se aproximando do Vladimir Putin, presidente da Rússia, também bastante conservador, e do governo chinês. Você fala, porra, Estados Unidos se aproximando da Rússia e da China. Caralho, achei que o cara era anticomunista, o que ele está fazendo agora? Bom, primeiro, esse papo, né, de comunismo ou não, é outra história, né? O Putin não é comunista, nem aqui nem a China, mas é um país comunista, já faz tempo, né, que esses países se renderam a essa lógica de mercado. Então essa aproximação, na verdade, é para reforçar essa hegemonia poderosíssima que está na mão dos Estados Unidos, que vinha sendo ameaçada pela China e que numa eventual parceria entre os dois países pode dar um tombo na própria União Europeia, que parece estar se desmanchando, e colocar mais um prego, né, nessa enorme armadilha em que países da América Latina, do próprio continente africano, têm se enfiado ao longo do tempo, desde a época da nossa colonização. Outra, ele não pode simplesmente chegar e fazer o que ele pensa por ser presidente. Ele depende de um Congresso, que é bastante conservador, que é republicano. Muitas pessoas do Congresso, apesar de serem do mesmo movimento, do mesmo partido que ele, se manifestaram contrárias a ele, por conta de um discurso sem noção que ele fez nas eleições. E ele vai ter que jogar o jogo das grandes corporações, das grandes empresas, dos bancos, dos órgãos hegemônicos da iniciativa privada e que fazem especulação, movimentação financeira global. A força do poder privado hoje é muito maior do que a força dos estados nacionais. Ele pode começar uma guerra diplomática com discurso de ódio, pode meter os pés pelas mãos e de repente colocar a população contra ele, sem dúvida. Mas do ponto de vista político-econômico, administrativo, ele tem limitações bastante severas, como qualquer presidente dentro de um sistema republicano democrático. Agora, o interessante é pensar no vice-presidente do Trump. Muita gente esqueceu, não fala desse cara. Ele é o Mike Pence, é um cara muito conservador, bastante tradicional, se autodeclara, acima de tudo, uma pessoa religiosa. E se você não lembra, é bom dar uma pesquisada, você vai encontrar aquele projeto de lei dele, por exemplo, que permitia a vendedores, comerciantes em geral, se recusar a atender clientes homossexuais. Porque para ele, segundo as convicções religiosas dele, o homossexual é uma pessoa diferente, que merece um tratamento diferente, que pode ser julgada. É uma pessoa que vive em pecado, que está desagradando, segundo as crenças dele, né, esses valores, de novo, conservadores. Então o Mike Pence é um cara que, se o Trump, por alguma cagada, for conduzido a um processo de impeachment, ou se ele desistir de governar, ver que tá foda, que é mais legal continuar explorando mão de obra escrava para lucrar fortunas, como ele fez a vida toda, ele vai sair do governo e fica o Mike Pence, que é muito mais a cara do Partido Republicano, né? Essa identidade conservadora e que encontra bastante força nessa população mais conservadora, bastante nacionalista. O perigo do nacionalismo é que ele tenda ao fascismo, né? E os estadunidenses, a gente sabe que tem um valor patriótico bastante exaltado. É perigoso esse limite, né, entre o patriotismo, a valorização da identidade nacional e o fascismo, a xenofobia, o ódio a pessoas de outras identidades culturais. Torçamos para que isso não aconteça. Agora, sem sombra de dúvidas, a eleição do Trump dá poder para esse movimento conservador nacionalista, o povo que pensa como ele, mesmo estando entre a população excluída, fudida, massacrada, oprimida, perseguida, ganha moral. São pessoas que acham que por ele ter vencido lá, de alguma maneira estão certas, o que é uma coisa bastante complicada, né?
Vimos aqui no Brasil um tipo de movimento assim crescer também, parece que vem crescendo a cada dia, na Europa também, e já aprendemos algumas lições, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, né? Até antes, mas parece que os exemplos mais fortes, mais marcantes ficaram, né? Com governos autoritários, que se pretendiam revolucionários, mas foram absolutamente conservadores e antidemocráticos. Exemplos disso são os governos de Hitler, de Stalin, de Mussolini, a nossa própria ditadura militar, nada revolucionária aqui dentro do nosso país, movimentos que deixaram cicatrizes profundas, né, que até hoje os países estão tentando aí superar, e ficam então essas provocações, né? O Trump, na verdade, acaba nos servindo como alerta para essa questão bastante complicada dessa onda conservadora e de por que ela continua ganhando força. Pensa nisso, né? Me responde se você é um fudido, ferrado, massacrado, explorado, por que você apoia continuar nesse sistema que te explora, que te ferra, né? A gente retoma a lógica lá do Capitão do Mato. O senhor de engenho dava um chicote para um negro escravizado, mandava ele descer a porrada nos outros negros escravizados e ele falava, legal, eu gosto da escravidão. Mas eu não sei como é que isso ainda ganha força, né? Na época as informações eram limitadas, a gente vive na sociedade da informação. Pô, é difícil declarar ignorância por não ter acesso à informação. Agora, se manter dentro de um sistema conservador por achar que você tem privilégios, no mínimo deve te fazer pensar se de fato você está lutando por um privilégio que nem é seu. Um direito a que você não tem acesso, na verdade, e que depende da tua própria ruína, da tua própria exploração. Pensem nisso e, de alguma forma, a provocação é essa. Não sei se eu fui pragmático, se eu fui muito, sei lá, na hora de falar, se eu fiquei viajando muito, mas a questão, moçada, é essa. Eu tentei fazer nosso primeiro vídeo para trazer esse debate inicial. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para indicar temas possíveis para os próximos encontros. Vamos ver o que dá esse troço. Eu não sei editar direito. Até se tiver algum editor aí que se disponha, né, um editor, alguém que está sem fazer nada e queira passar o tempo fazendo edição de vídeo, me avisa, a gente conversa. O intuito do canal é abrir espaço para esse tipo de reflexão, esse tipo de debate. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve lá no canal. Enfim, vamos ver o que dá a repercussão desse primeiro. Se for o caso, se for legal, se for bacana, a gente continua falando nos próximos. Se não, fica esse mesmo. E vamos lá, pessoal. Temos que pensar, temos que construir algo novo. Porque conservar esse sistema, nós já estamos entendendo que não está legal para 99%, né? Apesar daquele 1% da população de falar ao contrário, com a ajuda da imprensa, a gente sente na pele que estamos cada vez mais distantes, inclusive, de alcançar a igualdade, a justiça social, e esse discurso muito bonitinho que só existe na teoria da meritocracia, né? A gente pode falar disso em outro assunto. Por enquanto, então, a gente fica aqui, pessoal. Valeu, falou, até mais.